Olá! Começa agora o Hashtag Educa, nossa conversa sobre educação. Nós estamos ao vivo aqui na Multirio e no Facebook e a gente vai, você pode participar mandando perguntas, comentários, sugestões. Sua participação é muito bem-vinda, tá? Você pode escrever pelo próprio Facebook ou pelo WhatsApp, que o número fica aparecendo aí na tela. A conversa de hoje é muito interessante. Nós vamos falar sobre aplicativos educativos. E para conversar sobre isso comigo estão aqui os professores Leonardo Lima, diretor adjunto da Escola Municipal Medalhista Olímpico Diego Matias Hipólito, e Jefferson Farias, da Gerência de Recursos Humanos da 2ª Coordenadoria Regional de Educação. Professores, sejam muito bem-vindos ao Hashtag Educa. Obrigado. Obrigado. Vamos começar falando como que os dois criaram aplicativos, né, educativos que ajudam na educação, no caso do Jefferson, que ajuda na gestão, você sobre ciências. Contem para mim como é que surgiu essa ideia, né, essa vontade de criar um aplicativo. Então, boa tarde a todos. O aplicativo surgiu por meio da necessidade, né? Eu era diretor de uma escola e lá a gente já tinha criado um aplicativo para os pais poderem saber notas, as faltas dos alunos. E quando eu fui convidado a trabalhar numa gerência de recursos humanos da Nona CRE, lá com o professor Zé Mauro, eu via a necessidade dos diretores de escola ligando para a gerência de recursos humanos, pedindo modelos de ofício, modelos de memorando, como se calcularia uma PA, que é período aquisitivo para férias, vários assuntos inerentes à GRH. E isso demanda muito tempo do diretor, que está lá na ponta, né, de uma escola, onde ele tem que ter vários afazeres ao mesmo tempo e ainda tem que dar conta de todas as exigências da coordenadoria. E aí, juntamente com a professora Laisa, né, que é minha assistente hoje, eu questionei ela, falei, o que a gente poderia fazer para ajudar esses diretores? Né, porque a gente estava na ponta e a gente via essa necessidade. Ela falou, vamos criar um aplicativo, como a gente criou na escola? Eu falei, então vamos lá. Eu comecei a mandar subsídios para ela, né, todos os documentos que podem ser públicos e não eram. E aí começamos a montar um aplicativo só para o GRH, da Nona CRE. E aí a ideia proliferou para as outras gerências de educação, de administração. E aí o professor José Mauro, da Nona CRE, falou, vamos fazer para todas as gerências, documentos importantes da gerência ficarem num lugar só, porque hoje o mundo é meio mobile, né? Ou vamos dizer que todo mundo está com celular na mão, ali o smartphone, né? O diretor de escola, que ele anda de um lado para o outro na escola, muitas vezes ele não consegue parar na mesa dele, mas o celular está na mão dele e ele consegue ver documentos, tudo ali importante. E aí colocamos ali para todos da Nona CRE, da Nona Coordenadoria, que fica em Campo Grande. Você ainda trabalhava na Trabalhava lá. E chegou ao conhecimento do secretário de Educação, do César Benjamin. E ele falou assim, chamou a Multirio, que estava numa reunião, e falou assim, eu gostaria disso para todas as CREs. E aí os ícones, com a parceria com a Multirio, eles fizeram os ícones para o aplicativo e a gente colocou para todas as CREs. Vamos mostrar então o aplicativo? Vamos. O nome é SME Gestão em Foco. Gestão em Foco. Os professores, os diretores podem acessar, podem baixar, né? E aí, quais recursos eles encontram nesse aplicativo, Jefferson? Por exemplo, ele encontra todas as gerências, né, das coordenadorias que tem dentro desse aplicativo. Se ele tem uma dúvida sobre como ver o IDEB dos alunos, tem um íconezinho para o IDEB. Se ele quiser ver como ajudar pedagogicamente, tem a gerência de educação, todos calcular, a gente colocou todas as gerências nesse aplicativo. Facilita para bastante facilitar a vida trabalho, do diretor. né? E ele também sugere, o diretor fala, coloca tal documento lá que é importante para a gente. E ele não é um aplicativo fixo, né, que só fica aquilo, não. Ele se transforma conforme a necessidade. E com você, Leonardo, como é que surgiu, você tem um aplicativo de ciências, né? Você é professor de ciências. Como é que surgiu esse seu aplicativo? Boa tarde, obrigado pelo convite. Ele trata-se de um produto educacional, de um programa de mestrado. E nesse programa, então, tive a oportunidade de questionar alguns pontos acerca da educação e a intenção foi de trazer tecnologia para a educação, ao passo que algumas metodologias de ensino ainda estão muito estagnadas com relação
aos avanços tecnológicos que nós enfrentamos hoje. A nossa intenção, então, foi trazer para a versão mobile recursos educacionais que possam potencializar o ensino e a aprendizagem no ambiente escolar. Vamos mostrar também o seu aplicativo. O nome dele é Ciência na Palma da Mão, né? Sim. Também é possível baixar, os professores aí, quem estiver assistindo, que se interessar. Conta pra gente o que os alunos, os professores encontram no seu aplicativo, Leonardo. Na verdade, ele vai tentar aproximar o cotidiano do fazer científico da sala de aula, uma vez que a produção técnica ou teórica que os alunos usam é o livro-texto. E aí trata-se de versões que os autores escrevem sobre os conhecimentos científicos. O aplicativo, então, tenta trazer a dinâmica da produção do conhecimento científico para a sala de aula. As pessoas que estão envolvidas na produção, como essa produção ocorre, como ela é divulgada, os mecanismos que os cientistas pesquisadores vão utilizar para produzir esse conhecimento. E ainda uma questão bem bacana é como seria a interação desses conhecimentos na sociedade. De maneira geral, os objetivos educacionais vai depender de como o professor deseja trabalhar isso em sala de aula, que pode ser, por exemplo, com a leitura do próprio artigo científico ou interagindo com pesquisadores, por exemplo, da Fiocruz, como foi o caso de alguns alunos relatarem, ou da UFRJ. A intenção, então, é mostrar que existe uma produção científica, que ela é feita por seres humanos, que, tal como nós, tem experiências humanas, sentimentos, envolvidos por necessidades como a gente. Agora, você atualmente trabalha como diretor adjunto, mas você é professor, você chegou a utilizar o aplicativo em sala de aula? Sim, passei mais ou menos 2 anos aplicando ele antes dele ser publicado e tive experiências fantásticas assim com ele. Uma delas foi que uma turma de 3º ano, certa vez, pediu para trabalhar em sala de aula de epistemologia da ciência. Para mim isso foi uma surpresa muito grande, porque até então eu nunca tinha discutido epistemologia da ciência com alunos de 3º ano. E aí nós fizemos um seminário e tivemos resultados bem bacanas mesmo. A questão que me apresentou nesse momento foi que esses jovens possuem necessidades que são das mais variadas e, às vezes, com a nossa questão de cumprir o conteúdo, seguir o livro-texto, nós não damos ouvidos a eles e acabamos perdendo a possibilidade de ter uma produção muito rica em sala de aula. Pois é, né? E quais foram os resultados assim mais significativos que vocês dois observaram com o uso do aplicativo que vocês criaram, né? Tanto em sala de aula quanto na gestão, né? Por que é importante, né, adotarem também os aplicativos como aí um recurso aí para auxiliar, né, na gestão e na sala de aula? Bem, como o secretário de Educação sempre pede, né, a comunicação ela tem que ser perfeita, sem ruído. E ela diminuiu esse ruído entre a CRE e a ideia da Sueli Pontes, que é responsável pelo expediente da 2ª CRE hoje, é fazer com que a 2ª CRE se torne mais proximal dos diretores. Não é eles lá e nós aqui. É uma CRE em que abrace esse diretor, todos os servidores que estão na ponta. E aí, esse aplicativo ele teve essa função de fazer com que diminua a necessidade do diretor adjunto, do coordenador de ficar ligando para a CRE. Muitas vezes o telefone está ocupado e aí perde-se muito tempo a questão da logística de uma escola. Então, essa CRE mais proximal, em que essa é a nova filosofia, né, da Sueli Pontes, que é no atual minha coordenadora, e dá essa liberdade para que a gente haja dessa forma, né, que aproxime o diretor da gente. E eu, como diretor e como professor, eu vi essa necessidade. Isso foi uma semente plantada na CRE, que veio para a 2ª, e é essa a ideia, humanizar as ações do GRH, não tornar ele mecânico. E aí, todas as gerências com a mesma filosofia. Essa é a ideia principal da nossa coordenadora. Isso aí. E ó, você que está assistindo a gente, mande suas perguntas, mande seus comentários. Se você tem algum aplicativo que você queira recomendar, escreve para a gente pelo Facebook ou pelo WhatsApp. O número aparece aí na tela, tá bom? Leonardo, quais foram os resultados aí que você mais observou com os alunos? A questão da interação dos alunos na sala de aula mudou um pouco. Um pouco não, mudou muito. Especialmente porque eles reconheceram também que eu participava do processo como um mediador e não como detentor do conhecimento. Tendo em vista hoje que a difusão da informação é muito grande, eu, sendo a representação desse conhecimento propriamente, limitava eles. E, no entanto, com essas atividades que são sugeridas pelo aplicativo e outras mesmo que eles conseguiram buscar por iniciativa própria,
um fato bem interessante, até na Aldebaran, trabalhando ainda com o Jefferson, os alunos conseguiram, a partir de modelos de experimento, formular novos experimentos e com instrumentos da produção científica, avançar ainda na questão da pergunta mesmo, né, que é o ponto inicial para qualquer investigação científica. Eu acho que isso, para mim, foi um grande ganho assim, prático na aplicação dos aplicativos em sala de aula. Isso aí. E olha só, a Luciana Cortez está mandando um alô, Jefferson. Orgulho de ser sua amiga e trabalhar contigo. Manda um beijo para ela. Vocês que estão assistindo, continuem mandando comentários, sugestões, perguntas. A gente quer ouvir o que vocês têm a falar também. Agora, Leonardo, conta para mim, o que um professor, né, a partir da sua experiência, o que um professor deve observar em um aplicativo para ele usar em sala de aula, para ele se pensar em criar um? O que os professores ou até mesmo os alunos devem prestar atenção nos aplicativos? Primeiro ponto, o professor propriamente, ele tem que ser um pesquisador. Eu acho que essa questão não pode ser descolada da função do professor. E a partir dessa questão da pesquisa, traçar os objetivos educacionais, que é o segundo ponto importante para isso. Mas a questão com o aplicativo propriamente é identificar a capacidade dele de interação entre os alunos e o aplicativo e o professor também. Acho que tem um triângulo aí que deve ser respeitado. Como esses três eixos estarão presentes nesse processo? O segundo ponto para o professor é ter atenção para a fundamentação pedagógica que o aplicativo apresenta. Também não tem como eu pensar, por exemplo, em conteúdos que vão além daquele momento daquele aluno, com assuntos muito avançados para a faixa etária dele, por exemplo. A questão também do layout do aplicativo é importante, porque isso vai atrair o aluno. A questão da investigação, do acesso, a continuidade na utilização do aplicativo. E outro ponto também importante é a questão de ter como resultado final o objeto da educação propriamente, que é a aquisição do conhecimento e a capacidade de aplicar esse conhecimento no seu cotidiano. Você tem 2 livros para indicar, né, para quem sim. quer fazer um aplicativo próprio. Pode mostrar para a gente? Na verdade, os livros são para a prática docente propriamente. Uma questão, então, que eu defendo também é a questão do acolhimento do aluno. Por que isso? Eles têm necessidade que, às vezes, nós abandonamos essa visão da necessidade do aluno para a questão de cumprir o conteúdo, de cumprir a parte burocrática. Mas nós não podemos esquecer nunca que o objetivo principal de nós, como professores, é o aluno. Então, ter o olhar de acolhimento para ele. E esse livro aqui do professor Wilma traz essas reflexões que vão inspirar os professores a ter um novo olhar com relação ao aluno. E o outro também vai fazer referência a que o aluno que está numa sala de aula, ele não é apenas o aluno que está na sala de aula. Ele possui interações que vão além dos muros da escola. E, às vezes, também essa interação, que é importante para a gente como profissional, passa batida. E, a partir do momento que o nosso olhar de acolhimento e de visão, além do que o aluno é propriamente físico ali, vai ser fundamental para traçar qualquer objetivo e, consequentemente, ter sucesso nas propostas que qualquer gestor ou professor se propõe. Agora, Jefferson, criar um aplicativo é complicado porque, às vezes, né, a gente pode ter algum professor ou até mesmo algum aluno pensando com uma ideia bacana, mas pode achar que é uma coisa complicada. Como é que é essa experiência? É complicado mesmo ou atualmente já é mais acessível? Não, a gente vive num mundo do imediatismo, né? Então, se eu não sei, perdão, se eu não sei, não preciso ler nenhum manual, então não quero fazer. E aí, esse aplicativo, deixa eu só beber uma água rapidinho. Claro. Você achou complicado, Leonardo? Na verdade, eu tive que ter uma equipe junto comigo para me produzir o aplicativo. Porque eu não dominava a parte de programação e nem a parte de designer. Nesse caso, trabalhamos em equipe de 4 pessoas. 2 professores que foram conteudistas, eu e a professora Andréa Veloso, que na verdade é minha orientadora, um programador, Gabriel Lobac, e a designer, que foi a Larissa Krilling. Então, foi um trabalho em equipe que culminou com esse aplicativo. E você? Voltando, né? Desculpa aí. O aplicativo, o nosso, ele é totalmente gratuito, né? A gente entrou num site e aí, em primeiro momento, eu não sabia nem mexer, como fazer. Então, já sugere. E é como eu falei, ninguém trabalha sozinho, né? A gente vê a equipe aqui toda para que o programa funcione. E essa parceria que eu tive com a professora Laisa, só os 2 fizeram, né? Muito mais ela mecanicamente, né? Fazendo todo o layout do aplicativo.
e eu dando subsídio. E aí eu fui aprendendo junto com ela. E aí eu descobri que não é tão difícil fazer. Precisa o quê? De estudo, precisa se ler como se faz e paciência para aprender alguns detalhes. Mas não é difícil, qualquer um pode fazer. O legal é tentar fazer com que ele seja interessante, tanto para o aluno, para o adulto, para o diretor, que ele tenha vontade de querer abrir aquele aplicativo. E ele tem que ser funcional. Isso pode ser até uma atividade para a sala de aula, né? Pode, Professores deve. e alunos trabalhando juntos. Só para dar um adendo, né? Eu falo que os alunos são outros e muitas vezes os professores são os mesmos. E aí, essa linguagem diferente da minha filha, por exemplo, de 13 anos, a Júlia, que ela fala uma língua e às vezes você está falando outra, então por isso que eles não se conectam muitas vezes. O aplicativo ele aproxima tanto o professor quanto o aluno, que é a linguagem dele, a linguagem moderna desse século, que mudou mais em poucos anos do que em toda a história. Só pegando um gancho também no que o Jefferson comentou, Claro. nós temos dois momentos, dois paradigmas educacionais que estão concorrendo simultaneamente atualmente, que seria o tradicional, onde se valoriza a figura do professor, que é conteudista, que o foco fica sempre no fim do processo propriamente, que são as avaliações, e um que a gente pode chamar de moderno, que é impulsionado pelas novas tecnologias. Nesses dois extremos, então, temos várias coisas que são diferentes, inclusive o próprio olhar sobre o aluno. Enquanto um vai valorizar a questão da autonomia do aluno, que é o paradigma moderno, o outro vai a questão da marcação dos ritmos, que são determinados pelo professor. E como superar esse conflito paradigmático, digamos assim? É difícil, porque requer do professor um exercício de pesquisa, como o Jefferson falou, um exercício de reflexão sobre a sua própria prática, dele conseguir se deslocar, descolar da sua realidade e passar a ser observador dele mesmo. E, com relação a isso, eu vejo alguns esforços de algumas secretarias de educação no país, especialmente da nossa, aqui da SME, pela JIT, gerenciada pela Gisele Cardoso, onde esses professores que estão nessa ponta dos inovadores estão recebendo reconhecimento e tendo as suas práticas divulgadas. Um ponto importante para a gente é isso, porque às vezes o professor está fazendo uma prática inovadora, usando aplicativos, tecnologias educacionais, mas ele fica limitado porque existe todo um outro sistema de tradições que bloqueiam o fazer dele. E a iniciativa da Secretaria, então, é impulsionar isso, estimular e inspirar novos professores a aderirem a essas novas tecnologias. E os resultados são muito bons, né? Vamos ver aqui o que o pessoal tem falado. A professora Juliana Cardoso, da Escola Municipal Álvaro Alvim, da 8ª CRE. Parabéns pela iniciativa de trazer a ciência ao alcance de todos. O Lucas Máximo fala, profissionais como esses são exemplos de um serviço público de qualidade e inovação. Parabéns. E a Roseli pergunta, é possível criar um aplicativo junto com os alunos? Totalmente possível. Ele só precisa da viabilidade da internet e vamos pensar em 3 computadores, né, para dividir o grupo e dá para fazer tranquilo, assim, tem todo o passo a passo na internet, faça você mesmo, né? É possível, fala para ela que é possível e ela consegue, basta ela querer. Porque teremos 2 caminhos para fazer essa produção. Aqueles que são feitos por programação, onde o programador precisa digitar os códigos, do designer que precisa fazer a parte de imagem, de atratividade, e tem uma outra que é ofertada gratuitamente pela internet, como o Jefferson falou, que já são os códigos prontos, apenas alimenta-se com as informações. Alguns sites são bem de fácil acesso, bem intuitivos e podem chegar a acesso bem interessante. E abre um mundo de possibilidades, né? Que pode ser sobre diversos assuntos, não é isso? Especialmente para o aluno, que pode ter essa necessidade e não tem a motivação, que pode partir, por exemplo, de um professor. E sempre eu vou voltar que o professor é a peça fundamental para o sucesso em qualquer proposta. Agora, Leonardo, você atualmente ocupa um cargo de gestão, você incentiva ali a sua equipe também a adotar o uso de aplicativos? Eu cheguei lá tem cerca de um mês. Estou tentando, ainda conhecendo como funciona o sistema, que até então era professor de sala de aula. Então, existem vários mecanismos que eu estou conhecendo agora, me familiarizando agora, mas sempre que possível a gente estimula. Mas a questão também é uma coisa bem interessante, que um aplicativo educacional apresenta aquelas características que eu narrei um pouco atrás, mas tem outros ainda que têm um potencial educacional, um potencial educativo. Pensando que desde uma rede social, como o WhatsApp ou Facebook, até mesmo aplicativos de música, que poderão ser usados em literatura, em língua estrangeira. Professores, infelizmente, nosso tempo está terminando. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no estúdio.
Obrigada a vocês que acompanharam a gente e continuem acompanhando o portal da Multirio e o Facebook, que a gente vai postar aí mais sobre esse assunto dos aplicativos educativos, tá? Eu aguardo vocês no próximo Hashtag Educa. Até lá!